E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este domingão, dia 26/2. Selecionamos aqui 12 jogos para vocês para este dia. Mas deixa eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta aí o dedo no like para que nossos vídeos cheguem a outras pessoas também no YouTube. Quando você curte os nossos vídeos, você se inscreve no nosso canal, o YouTube entende que você está por dentro aí dos nossos vídeos e também envia a outras pessoas. Vou deixar também, pessoal, o link no nosso Instagram, tá? Sempre está deixando aí nossos resultados lá no nosso Instagram. Se você quiser acompanhar como é os nossos resultados lá, a gente sempre está deixando nosso Instagram todos os dias. E também a gente está deixando aí o link do nosso Telegram. É um grupo totalmente gratuito que a gente tem lá. A gente sempre está deixando um bilhetezinho pronto para a galera lá, um bingozinho no final de semana, tá? Inclusive a gente se acertou o nosso bingo que a gente deixou lá, mais um bilhete pronto que a gente deixa lá no nosso Telegram, totalmente grátis, tá? E tá aí o link na descrição. E quem tava lá hoje forrou, né, o nosso bingo que a gente deixou lá pra rapaziada, né? Tava lindo e a gente cravou, né, rapaziada? Então vamos aqui rapidamente para os resultados dos jogos aqui deste sábado, né? Deixamos aí 12 jogos para vocês, 11 jogos aí entre os que já acabaram, os que estão rolando ainda, né? Estão aqui, né? E cravamos a grande maioria dos nossos jogos, né? Tivemos um dia muito bom. Vamos começar aqui rapidamente pelo jogo do Werder Bremen. Deixamos aqui o acima de 1,5 para vocês, cravamos, né? Foi 3-0. Eu falei até do 2,5, que quem quisesse entrar no 2,5 nesse jogo, né, seria bom, e cravamos, né? Aí veio aqui o Borussia Dortmund, né? O acima de 1,5 deixamos para vocês. Já teve um gol anulado aqui no segundo tempo, né? Que poderia bater o nosso e-mail, infelizmente foi anulado. E eu falei também que quem quisesse entrar numa dupla chance no Borussia aí se daria bem, né? O Borussia acabou realmente vencendo, como a gente falou, né? Deixamos aqui para vocês o jogo do Leipzig. O acima de 1,5 tava pagando muito bem nesse jogo e cravamos, né? Inclusive deixamos aí o placar exato de 2-1 pro Leipzig, né? E cravamos o placar exato também nesse jogo, né? Cravamos 2 placares exatos, né? Hoje esse foi um, né? 2-1 que a gente deixou. Deixamos aqui o acima de 1,5 no jogo do Arsenal. Teve mais um gol anulado também, né? No primeiro tempo, que impediu o nosso 1,5. Bateu aqui o nosso Casa Vence no jogo do Burnley. Deixamos aqui Casa Vence, cravamos, foi 4-0, deu bom também. Deixamos aqui o acima de 1,5 no jogo da Napoli, bateu também 2-0, né? Deixamos aqui o jogo do Genk, Casa Vence, né? Inclusive eu falei para vocês do placar exato de 3-0 para o Genk e cravamos até o placar exato desse jogo. Os dois cravamos foi do Genk aqui, né? E o do jogo do Leipzig, né? Cravamos aí também o placar exato desses dois jogos. Deixamos aqui o caso ao empate no jogo do Real Madrid, bateu também, foi 1-1. Deixamos aqui fora vence no jogo do City, cravamos também, foi 4-1, né? E deixamos aqui, tá rolando ainda, Fluminense vence, né? Tá 3-0 pro Fluminense, né? Estamos cravando até o placar exato desse jogo. E deixamos aqui o caso vence no jogo do Alkmaar, né? Tá batendo também 2-0 pro Alkmaar aí, né? Está cravando. Então dos 12 jogos que a gente deixou para vocês hoje aí, só 2 que não bateu, o resto cravamos, inclusive cravamos até o bilhete pronto, né? Deixamos aqui o Manchester City vence, deixamos aqui Genk vence também, né? Quem que botou com mais de 1,5 se deu tá de bem. E deixamos aqui Burnley vence também, cravamos a nossa triplazinha, fechamos a semana com chave de ouro e mais uma vez no azul, né? Tivemos uma semana muito boa aí, cravando a maioria dos nossos bilhetes prontos que a gente deixou para vocês ao decorrer da semana. Vamos agora, pessoal, para os jogos do domingão, que é o que interessa. Começando aqui às 8h30 da manhã, Bielefeld e Heidenheim, né? Pela Bundesliga 2. O Bielefeld que vem aqui de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 e ambas marcas veio em 4 oportunidades. E o Heidenheim vem aqui de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 foi acima de 1,5 também, né? Se enfrentaram 5 vezes e dessas 5 vezes 4 foi acima de 1,5, tá? E na classificação o Heidenheim precisa dessa vitória para encostar no Hamburgo, né? No Hamburgo que tá vencendo, apenas menos diminuir a vantagem, né, para ele e para o Darmstadt. E também aqui o Bielefeld precisa da vitória para que ele venha sair da zona de rebaixamento, tá? Então deixa aqui o acima de 1,5 para vocês. Eu creio que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols e placar exato eu deixo aqui de 2-1 para alguma das duas equipes. Vamos para Tottenham e Chelsea agora, né? O clássico às 9h30 da manhã pela Premier League. O Tottenham que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E essas derrotas aqui, uma foi na Champions League, né? Outra foi na Premier League. Tava com o time misto aí o Tottenham. E o Chelsea vem do Manhaca, né, de 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, ó, todos foram abaixo de 2,5, né? E nos últimos 5 jogos entre eles o Chelsea venceu 4
Então já liga um sinal de alerta. Mas pelo momento eu vejo o Tottenham aqui não perdendo esse jogo, tá? O Tottenham que joga em casa joga muito bem, né? Já o Chelsea jogando fora de casa é um time que não joga bem. Faz muito tempo que não vence um jogo fora de casa. E na classificação o Tottenham, se vencer, vai a 45 pontos, né? Encosta no United aqui. E o Tottenham o quinto melhor jogando em casa, tá? E o Chelsea aqui tem um ataque muito fraco. Fez apenas 10 gols em 12 jogos, tá? Então eu deixo aqui uma dupla chance no Tottenham. Eu creio que vai ser um jogo para poucos gols, tá? Eu não vejo o Tottenham perdendo esse jogo. Eu prefiro deixar aqui uma dupla chance, caso o empate a favor do Tottenham, em placar exato de 1-0 para o Tottenham. Vamos para Freiburg e Leverkusen agora, né? O Freiburg que vem de 4 vitórias e uma derrota. Às 10h30 da manhã vai estar rolando esse jogo, né? E o Leverkusen vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 2,5. E o Freiburg aqui nos últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5. 2,5 em 4. Se enfrentaram 5 vezes, né? 4 foi acima de 2,5, ambos marcam, tá? Então deixa aqui o acima de 1,5 para vocês. O Freiburg aqui, se vencer, vai 43 pontos. Ele encosta aqui no Bayern, né? Que é o vice-líder, né? E o Union Berlin que vão se enfrentar. E o Leverkusen tá aqui com se vencer vai a 30 pontos, tá? Então eu creio que no mínimo 2 gols podemos ver e placar exato de 2-1 para o time do Freiburg. Vamos para Rangers e Celtic agora, final, né, da Copa da Liga aqui. É um jogo maior clássico da Escócia, né? O Rangers que vem de 5 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5, 2,5 em 4. E o Celtic aqui, todos ele venceu também em 2,5, veio em 4 também. Até nisso eles são parecidos, né? Eles se enfrentaram aqui 5 vezes, o Celtic venceu 2. Ambas marcas veio aqui em 4 oportunidades, tá? 2,5 veio aqui em 3 oportunidades. Então eu creio que vai ser um jogo aqui para ambas marcas, beleza? Jogo único, é final única. Eu acredito aí como os dois times não vão jogar aí nos seus territórios. Eu creio que fica bem mais aberto, né? A oportunidade dos dois times estarem marcando, tá? Então deixa aqui ambas marcas para vocês. O 2,5 vem quente para esse jogo. Também são dois times muito over, né? Que não tomou um gol, não fica aí titubeando, não. Vai para cima até fazer 1, fazer 2. Então um jogo muito bom para no mínimo 3 gols também, tá? Mas eu deixo aqui ambas marcas como opção prioridade. E placar exato eu não quero arriscar nessa partida. Vamos para Salzburg e Ried agora. O Salzburg que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Ried aqui vem de 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 2 empates e 1 derrota, né? Se enfrentaram 5 vezes. O Salzburg venceu aqui nos últimos 5, venceu 4, tá? É um time que joga muito bem dentro de casa, ó. Geralmente vence com 2 gols ou mais em suas partidas, tá? Eu deixo aqui sem enrolação, caso vence com mais de 1,5 gol para subir mais a odd, tá? O Salzburg sem vencer dispara mais aí na liderança. E o Red é o lanterna, né? Tem mais jogos do que gols, tá? Então deixa aqui caso vence com mais de 1,5 gol, placar exato de 3-0 para o time do Salzburg. E agora vamos para o Bayern. Bayern às 12h30 vai enfrentar a União Berlim, né? Um jogo duro, um jogo difícil, né? O Bayern vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, né? E o União Berlim vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. Se enfrentaram aqui 5 vezes, né? Nesses jogos aqui deles, ambas marcas veio aqui em 4 oportunidades, né? E 2,5 em 2 oportunidades apenas. Mas o Bayern jogando em casa é um time que joga muito bem. Nos últimos 5 jogos, 3 foi 2,5, né? Entre eles aqui os últimos 3 na casa do Bayern, 2 foi 2,5. E aqui o União Berlim é um time que joga muito bem também fora de casa. Então acredito que vai ser um jogo para no mínimo 3 gols, tá? Um confronto direto. Quem vencer aqui pode assumir a liderança, dependendo muito do saldo de gols, tá? Então eu deixo aqui para vocês o acima de 2,5 nesse jogo. Acredito que vai ser um jogo lá e cá. Se o Bayern vacilar, o União vai cravar também nesse jogo, tá? Mas eu acredito no 2,5 aqui, é uma entrada top para esse jogo. E placar exato, eu deixo aqui de 3-1 para o Bayern. Vamos para Barcelona e Almeria agora. O Almeria que vem de 3 derrotas consecutivas, 1 vitória apenas e um empate, né? E o Barcelona vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Foi desclassificado da Liga Europa. Então aquele que vai focar suas atenções todas aqui para o campeonato local, né? O Barça que venceu 5 vezes das últimas que enfrentou a Almeria, tá? E eu não quero enrolar a vitória do Barcelona, tá? O Barcelona jogando fora de casa, é um time que joga bem, tem apenas 4 derrotas. E no campeonato aqui nos últimos 20 jogos ele venceu 18, né? Então vem voando a temporada o Barcelona, tá? Se vencer que dispara, já que o Real Madrid empatou seu jogo em casa com o Atlético. E o Almeria tá na zona de rebaixamento. Então creio nessa vitória do Barça e placar exato de 2-1 para o Barcelona. Vamos para Santos e Corinthians, agora clássico, né? Às 15 horas da tarde, o Santos que vem aqui de 3 vitórias, melhor dizendo, né? 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, 3 foi acima de 1,5 gol. E o Corinthians vem aqui de 2 vitórias,
dois empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gols. Se enfrentaram aqui 5 vezes, somente aqui um jogo bateu acima de 3,5 aqui, né? 2,5 somente 2, tá? Mas nos últimos aqui, 3 de 2022, ó, principalmente na casa do Santos, geralmente são jogos para poucos gols, tá? Ó, pode observar, ó, nos últimos jogos aqui todos foram abaixo de 2,5, tá? Então deixa aqui para vocês o abaixo de 3,5 nesse jogo e placar exato de 1-1. Vamos prosseguindo agora, né? Marselha e PSG. O Marselha que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota. O Marselha vem aqui jogando bem nos últimos 5 jogos, todos foram 1,5. E o PSG vem de 3 derrotas e 2 vitórias, nos últimos 5 jogos, 4 foram 1,5. Tá? E o outro jogo que eu não quero enrolar é acima de 1,5, também é um clássico que pega fogo. Tá? Os dois times aqui estão próximos de correr de pontos, né? O PSG tem um ataque muito bom e o Marselha também tem um ataque muito bom, tá? Então eu acredito que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols, tá? Quem quiser entrar nesse ambos marca também aconselho. São dois times aí. O PSG gosta de levar um gol, o Marselha gosta de fazer gol também em casa, né? E gosta também de levar, tá? Então eu acredito muito que vai ser um jogo para ambas marcas também, tá? E placar exato eu deixo aqui para vocês de 1-1. Vamos para Porto e Gil Vicente agora. O Porto que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota, e Gil Vicente vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Se enfrentaram 5 vezes, inclusive o Porto venceu 4 nas 2 últimas também, tá? Eu deixo aqui Porto vence com margem de 1,5, tá? Acredito que o Porto não vai perder esse jogo. Por mais que o Vicente seja um time aí que tenha jogado bem fora de casa, o Porto aqui precisa dessa vitória para encostar no Benfica, tá? Se ele vencer, vai a 54 pontos. E o Vicente aqui tá na parte de baixo da tabela, então creio sou mais nessa vitória do Porto e placar exato de 3-0 para o Porto. Vamos para Palmeiras e Ferroviária agora. O Palmeiras que vem de 4 vitórias e um empate. Ferroviária vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas, né? Então deixa aqui para vocês, Palmeiras vence com margem de 1,5, tá? O Palmeiras joga muito bem dentro de como mandante, né? Então eu creio que ele não perde esse jogo e placar exato de 3-0 para o Palmeiras. E River Plate e Arsenal Sarandinha agora às 18h15, né? Da noite já. O River Plate que vem de 4 vitórias e uma derrota, né? E o Sarandi vem aqui de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Eu deixo aqui vitória do River também, tá? Quem quiser botar com margem e meio também seria uma boa para subir mais a odd. O Sarandi é um time que não faz bons jogos fora de casa, tá? Tem apenas 3 vitórias e o River venceu a maioria dos seus jogos, tá? Então deixa aqui casa vence e placar exato eu deixo aqui de 4-0 para o River. E para finalizar o dia, vamos para Nacional e Racing Montevidéu. Nacional, que é o atual campeão, ganha praticamente todo ano aqui no Uruguai. Vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate. E o Racing aqui vem de apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a vitória do Nacional também, tá? É um time que, apesar de não estar vindo jogando bem dentro de casa, acredito aqui pela camisa, joga muito bem, tá? Eu creio que não perde esse jogo, já venceu os últimos 5 aqui contra o time do Racing, então acredito muito nessa vitória e placar exato de 2-0 para o Nacional, beleza, gente? Então esses são nossos jogos para este domingão, que nós possamos ter mais um dia muito bom, assim como foi o nosso sábado, beleza? Tamo junto e até a próxima.